Então, vamos começar organizando a semana. Eu sempre gosto de planejar minha semana e colocar todos os meus compromissos no planner no domingo à noite. É o momento que eu reservo mesmo para colocar todos os compromissos que eu já tenho marcado e a rotina que eu gosto de seguir. Só que às vezes não dá, né, gente? E nessa semana realmente eu não consegui me organizar no domingo, então eu resolvi me organizar na segunda-feira mesmo e já planejar tudo que eu tinha para fazer essa semana e o que eu gostaria de fazer. Então, eu gosto sempre de seguir mais ou menos um padrão de cores, acho que eu já comentei isso pra vocês. Não tenho enfeitado tanto meu planner, mas mais por falta de tempo mesmo. E eu anotei só os compromissos da minha rotina fixa, né, que eu sempre procuro fazer. Que é agora reservar a minha manhã, que eu tenho acordado bem mais cedo, para conseguir dar uma estudada antes dos meus compromissos e também antes de qualquer outro compromisso da advocacia e manter minha rotina de exercícios físicos. Eu tenho procurado fazer exercícios físicos quase todos os dias da semana, para pelo menos manter essa minha rotina e a minha meta que eu queria realizar nesse ano e me manter firme e forte. Espero que vocês também estejam aí se mantendo firme e forte. Eu sempre reservo também um momento da minha manhã para produção de conteúdo das mídias, principalmente do Instagram. Geralmente é meio-dia, que é o tempo ali que eu tenho livre mesmo para conseguir fazer essa produção de conteúdo antes de voltar a estudar e trabalhar também, fazer as peças, enfim, todos os outros compromissos que eu tenho, algumas diligências na rua. Então, essa é a minha rotina fixa mesmo, né? Estudar, trabalhar, ir para academia, produzir conteúdo e eventuais clientes e atendimentos que eu tenho, eu sempre coloco para a parte da tarde, que para mim fica muito mais fácil. E assim a minha semana fica bem organizadinha. Oi, gente. Tava aqui com meu chimarrãozinho decorado e motivacional, que vocês sabem que eu gosto de colocar essas coisinhas de vez em quando. Aqui tá a prova do crime que eu tava comendo, mas ignorem, por favor. Seguindo aqui na organização, gente, uma das metas aqui para esse vídeo é eu conseguir organizar aqui a minha pasta de documentos, tá? Eu vou tentar fazer isso aí com vocês. Mas eu também quero fazer mais uma organização voltada à minha vida profissional. Então, eu tenho uma pastinha aqui só da advocacia. Eu tenho tanta pasta inútil que vocês não têm noção. Mas eu quero organizar essa pastinha aqui. Que eu tenho a pasta de anuidades, pasta de parcerias que eu tenho, de cursos, enfim, da comissão, de muita coisa. Só que tem muito documento solto também. E eu preciso organizar isso até para que eu tenha uma maior efetividade no meu exercício da profissão. Isso aí também fica uma dica para vocês, né? Hoje a gente tem tablet, tem iPad, vocês sabem que eu uso bastante o tablet até para os meus atendimentos, então aqui não ficam atendimentos nessa pastinha, ficam alguns documentos, mas lá no meu tablet, principalmente, ficam documentos referentes a clientes, né? E eu acabo deixando a maioria das coisas relativas a atendimentos lá no tablet. Só que aqui eu tenho outras coisas também, eu acabo usando muito o computador, tanto para fazer peça, enfim, eu tô sempre aqui na frente, vocês sabem, e eu acho importante manter as coisinhas organizadas, elas precisam estar mais organizadas, até para eu me achar melhor. E se você também usa aí computador, com certeza deve usar, porque o advogado precisa de computador, eu aconselho a fazer uma pastinha no computador, mesmo que você tenha nuvem, software, porque é legal a gente ter os documentos também à nossa mão, à nossa disposição. Opa, que aqui tem um e-mail. E espero que essa organização também... Nossa, tá chegando muito e-mail, gente. Possa incentivar vocês aí do outro lado a se organizarem também. Eu vou dividindo um pouquinho das minhas dicas. Então, bora lá que eu vou tentar organizar essas pastinhas agora.
de algumas coisinhas aqui aleatórias que eu tenho dentro dos meus documentos, das minhas pastas, que não na advocacia, que eu também preciso organizar isso. Eu criei uma pastinha só para o meu financeiro. Eu sei que não é o assunto do vídeo, mas eu posso até vir falar aqui um outro dia para vocês, conversar só sobre isso, como eu tô me organizando, principalmente esse ano que eu quero investir mais. E também me organizar financeiramente, eu acho muito importante a gente ter essa organização. Gostaria de ter feito isso mais cedo, não consegui, mas a gente aprende um dia. Então, eu tenho duas pastas aqui, mas essa aqui eu nem sei o que tem aqui dentro, gente, até por isso que eu quero organizar. Só que eu criei outra pasta relativa ao financeiro da advocacia. E eu acho importante a gente fazer isso mesmo que estejamos no começo da profissão. Por quê? Porque é uma maneira da gente já começar a se acostumar, a se organizar. Um dia que a gente vai ter um escritório maior ou mais demandas, a gente vai precisar, mesmo tendo suporte e auxílio de um profissional, um contador, é importante que a gente tenha o conhecimento também de saber separar o que está entrando da nossa profissão, o que é o nosso prolabore, que é aquela renda que a gente separa para o nosso aproveitamento, que não tem nada a ver com escritório, que a gente não pode misturar com empresa, com nada. Isso é uma dica que tem que ficar, a gente separar o que é do nosso trabalho e separar aquilo que vai ficar pra gente, para os nossos gastos particulares. Mas eu posso fazer um outro vídeo também comentando isso para vocês, como eu me organizo. E a dica que eu queria mostrar aqui para vocês e sugerir é que eu criei 2 documentos, um orçamento da advocacia e um orçamento pessoal, no próprio Excel mesmo. Eu não sei mexer tão bem no Excel, talvez muitos de vocês saibam melhor do que eu, mas eu criei uma pastinha só para orçamento da advocacia, ou seja, só honorários, só gastos que eu vou ter investindo na minha advocacia, mesmo que eu não tenha um escritório físico, eu tenho meu escritório digital, então eu preciso investir em site, eu preciso às vezes investir em cartão de visita, eu preciso investir na minha profissão de vez em quando, e dentro desse orçamento não vai entrar só aquilo que eu recebo de clientes, mas também aquilo que eu gasto para minha capacitação profissional, para cursos, enfim. E fica uma dica interessante para você conseguir acompanhar o que está entrando, o que está saindo, fazer comparativo durante os meses do que você recebeu, qual mês foi um pouquinho mais ruim comparado a outros. E aqui eu tenho meu orçamento pessoal, que é relacionado às minhas contas mesmo, aos meus gastos mensais, que nada tem a ver com a profissão. E eu vou mostrar para vocês qual modelinho que eu usei, que no Excel tem alguns modelos prontos que você pode usar e de repente só adaptar ali dentro da sua profissão, da sua rotina, do que você achar melhor, fazendo alterações que você acha viáveis. Mas eu acho uma dica bem legal aí para você já começar se organizando na parte financeira profissional. Aqui, gente, eu abri o Excel para mostrar para vocês que tem vários modelinhos, inclusive no Word também você pode ter vários modelos gratuitos ali. E aqui tem algumas opções, negócios, pessoal, planejadores, listas, orçamentos. Eu coloquei aqui orçamentos e apareceram algumas listinhas, algumas opções que dá para usar. Você vai escolher e adaptar conforme o que você deseja, tá? Mas eu vou mostrar para vocês qual que eu usei. Eu usei 2 diferentes, uma para orçamento pessoal e outra para orçamento profissional, como vocês viram. Tem inclusive orçamento para quem trabalha com mídias digitais, então de repente se você está recebendo já do YouTube, né, para quem tem canal, enfim, eu acho bem interessante. Eu vou achar aqui e mostrar para vocês qual é o que eu estou usando na advocacia para conseguir acompanhar direitinho. Ó, gente, esse aqui é um modelinho que já tem pronto do Excel, que foi que eu peguei e só adaptei para advocacia. Então, aqui eu troquei o título, troquei as cores, coloquei em vermelho, que são as cores da advocacia, e usei também o mesmo modelo para o orçamento pessoal, só alterei aqui alguns dados. Então, automaticamente, conforme você vai colocando os valores aqui recebidos, o próprio Excel ele vai convertendo e calculando, por exemplo, conforme gastos, depois o que sobrou no mês. Então, é interessante que você não precisa gostar de matemática, você não precisa calcular, porque eu também não gosto. Ele vai fazendo isso aí automático. Então, por exemplo, aqui eu mudei despesas totais para honorários recebidos ou atendimentos recebidos, o que eu recebi no mês. Então, vamos fazer aí um fictício. Estamos em abril. Supondo que eu tenha recebido R$1.000 de honorários, tá? Dentro desses R$1.000 de honorários, aí eu coloquei aqui, dividir em algumas categorias, por exemplo, atendimentos, por exemplo, o que eu recebi, aqui em juros e dividendos, se eu não me engano, eu troquei para despesas com a advocacia, como eu falei para vocês, cursos, qualquer investimento relacionado à profissão, enfim, várias outras coisas ali. Posso mostrar o modelinho que eu usei para vocês. E aqui no total ficou o que me sobrou no mês. E eu consigo comparar dentro de todos os meses para chegar lá no final do ano e ver como foi meu desempenho também financeiro na área profissional. E a mesma coisa eu fiz para o orçamento pessoal. O que eu recebi de montante no mês,
que aí eu coloco Prolabore, não mistura com o orçamento da advocacia. É só o que eu tirei pra mim, pro meu pagamento de contas, enfim, então tem todas as despesas, cartões de crédito, despesas extras, para que depois eu consiga ver no total como foram os meus gastos, no que eu gastei e o que sobrou também. Aí, dica para quem quiser começar a se organizar na vida financeira. Aqui para vocês verem como que eu fiz a minha parte de categorias no meu orçamento aqui da advocacia. Então, eu dividi em salário, que vai ser o que eu recebi do montante total no mês, em cada mês. Aqui eu coloquei despesas, que são as despesas que eu tenho dentro da advocacia, que podem incluir qualquer coisa relacionada à minha capacitação profissional. Prolabore, o que me sobrou dos meus honorários e do que eu recebi, que eu posso gastar comigo para qualquer coisa. E aqui, no total, vai ficar o que realmente eu tive naquele mês. E eu acho que é uma maneira da gente conseguir se organizar muito melhor. Vocês viram que eu coloquei as corzinhas vermelhas aqui. E eu acho que vai ficar bem legal. Depois, quando eu estiver usando mesmo isso aqui, eu posso vir contar pra vocês e ver se eu tô achando diferença, se eu não tô, se eu acho interessante. Mas eu vi uma forma de me organizar melhor e conseguir acompanhar também os meus rendimentos. Oi, gente, voltei. Vocês viram ali que eu dei uma boa organizada nas minhas pastas do computador, vou mostrar pra vocês. Acabei de chegar de uma caminhadinha, tive que dar uma desopilada e uma relaxada no corpo, porque eu passei a tarde inteira sentada na frente desse computador, fazendo mil coisas, estudando, organizando documentos, enfim. Então, eu precisei aí dar uma esticada nas pernas e na coluna também. E vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha organização ali da pasta da advocacia, só pra vocês terem uma noção, se inspirarem de repente, motivar vocês a organizar o computador de vocês também. Vocês estão vendo que ainda tem balões, resquícios da minha festa de aniversário. Uma das coisas que eu tô precisando fazer também, gente, é organizar o meu quarto. Já tô pra vir um guarda-roupa pra mim, sob medida, bonitinho. Quero colocar um espelho também pra fazer os looks do dia, mostrar aqui no canal. E lá no meu Instagram também tem um destaque só dos looks que eu vou postando. E com o espelho vai ficar muito mais fácil, né? Assim, eu não preciso usar tanto do elevador do edifício. E quero organizar também aqui as minhas coisas, porque eu preciso, gente, de nicho pra livros. Enfim, eu ainda tô no processo de mudança, então tem bastante coisa pra organizar e o quarto é uma delas. E aqui eu ainda tô com os balões, mas essa semana eu já vou colocar fora, que já tá um tempinho ocupando espaço aqui. E já não tá tão bonito também, né? Com exceção desse aqui maravilhoso, que eu vou ficar com ele até o fim, porque ele foi muito desejado e eu acho ele lindo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha organização ali no computador. Vocês viram como estava a minha pasta da advocacia antes, né? Tudo espalhado, documentos soltos, uma loucura. Agora ficou assim, bem mais clean, organizadinho e bem setorizado. Então aqui nessa pasta eu organizei as anuidades. A do ano passado eu não cheguei a colocar aqui, ficou como papel mesmo, mas a desse ano já tá aqui. E a minha intenção é fazer pastinhas ao longo dos anos pra ter tudo organizado. Aqui em artigos, eu tenho alguns artigos, o que eu escrevi lá para o Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, se alguém tiver aí a curiosidade de ver, é só entrar ali no Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais e Compliance da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E vai encontrar lá o meu artigo sobre compliance e macrocriminalidade. Aqui também tem o artigo do mestrado, que é um dos meus desejos ainda para esse ano, então eu tô trabalhando devagarinho nele e já deixei organizadinho. Aqui eu tenho alguns atendimentos de clientes, algumas pastinhas, então clientes que me mandaram alguns documentos pelo computador também e por e-mail, enfim, e principalmente aqui ficam os contratos de prestação de serviços, eu organizo no computador, eu não coloco no tablet ficam só os atendimentos realizados mesmos, e aqui fica, além de alguns documentos, o contrato de prestação de serviços assinado pelo cliente, assinado por mim também, então eu gosto de guardar aqui. Aqui eu tenho a pastinha da comissão de compliance, aqui tem uma pastinha do meu currículo profissional, aqui, alguns cursos que eu fiz, então alguns deles, diligências, então documentação referente também a pagamento de custos e outras diligências extrajudiciais que eu faço. Aqui são outros documentos aleatórios. Gerenciamento de mídias, eu não uso muito essa pasta, mas está mais relacionado às minhas redes sociais, então aqui Instagram, podcast, o site, YouTube, para eu ter também mais organizadinho e ficar mais setorizado e me achar. Aqui alguns livros de direito que eu tenho, livros e artigos. Ainda não li muitos, mas eu gosto de ir guardando. Aqui tem modelos de peças. Aqui, OAB Compromissos, eu botei
Alguns documentos e compromissos importantes da advocacia. Então, por exemplo, o comprovante de eleição que eu participei, tudo para ficar organizado. Aqui tem minha parceria com as gurias da Severo Scalco, que eu também organizo as parcerias em pasta. Alguns processos, processo de família, alguns outros processos que eu tenho aqui também. Procurações assinadas por clientes, que é uma tese de usucapibilidade de cotas, tá? Que é uma tese que eu acho muito interessante, inclusive, para estudar, e até já comentei isso lá no meu Instagram. E ficou assim, gente, bem mais organizadinho, bonitinho. Agora eu posso trabalhar em paz. Já amarrei aqui meu coque, gente, porque eu tô, fim do dia. E agora minha rotina mudou bastante. Eu tô procurando acordar bem mais cedo do que eu acordava, mesmo não tendo compromissos pela manhã, eu tô fazendo uma rotina de compromissos. Então eu tô acordando na primeira hora da manhã ali, 7 horas, no máximo 7h30, pra conseguir ter uma manhã mais flow, assim, ir com calma fazendo minhas coisas, não ficar na correria, me atrasando. E é uma questão de hábito, eu tô me acostumando aos poucos, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de descansar bem. Mas isso é questão de hábito, eu tô na minha segunda semana aí cumprindo essa meta que eu tenho e tô conseguindo tornar o meu dia mais produtivo. Então eu acordo mais cedo, eu tomo meu café com calma, faço minhas coisas com calma, dou ali uma meia hora, 40 minutos até começar de fato o meu dia. Então dá tempo de estudar o que eu quero estudar, né? Tanto da minha profissão como também os estudos diários para provas e afins, eu consigo trabalhar, consigo fazer minha produção de conteúdo, consigo treinar aí na academia certinho, enfim, consigo até organizar as minhas coisas da advocacia. Então eu divido por turnos, pela manhã eu acabo fazendo esse intermédio. Se eu não tenho algum compromisso de trabalho, eu estudo, vou na academia, faço minha produção de conteúdo para as mídias e à tarde eu uso tanto para estudo quanto para atendimentos e também para advocacia. Meu tempo ele tá conseguindo se espalhar, digamos assim, e o meu tempo ele tá conseguindo ser bem distribuído para todas as atividades. Eu tô sentindo que eu tô produzindo mais, além de estar descansando mais cedo. Isso é muito importante para o corpo e também para o nosso rendimento. E outra ideia que eu tive que eu quero fazer, e vou aproveitar para gravar para vocês, dentro dessa organização, uma das minhas metas é conseguir elaborar relatórios para clientes, elaborar relatórios de processos e também de outros andamentos como extrajudiciais, consultorias e afins. E eu acho isso uma forma muito interessante, embora não seja obrigatório na advocacia, porque além de você passar mais confiabilidade para o seu cliente, você também passa para ele um entendimento maior da situação. Então, ao invés de você esperar o seu cliente vir te procurar para saber qual é a situação do processo dele, ele ficar ligando toda semana, que isso às vezes também é meio complicado para o próprio profissional, ter que ficar repetindo, às vezes o processo está parado por muito tempo em questão do judiciário. É legal que você faça, estipule um tempo, seja de 15 em 15 dias. Uma vez por semana eu acho muito pouco, mas acho que 15 em 15 dias, a depender do caso, se é um caso mais lento, um processo mais demorado, uma vez por mês, lá, depender da situação, você fazer um relatório da situação daquele seu cliente e encaminhar para ele, por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, pela maneira que seja mais fácil de comunicação. Pelo e-mail é mais formal. Eu gosto tanto pelo e-mail, mas alguns clientes às vezes têm possibilidade de contatar pelo WhatsApp perfeitamente. E isso eu quero começar a implementar também nos meus atendimentos da minha advocacia para aqueles clientes que eu acompanho, principalmente os que têm processos judicializados, né? Que é uma maneira de você também ser transparente com a situação, dar uma tranquilidade ao cliente e também demonstrar que você faz um trabalho muito mais confiável, muito mais prestativo e que tá valendo a pena aquele cliente ser atendido por você. Então fica aí uma dica para quem tá começando, já ter esse diferencial, pode ter certeza que dá uma grande diferença. O cliente ele se sente mais aconchegado, ele se sente mais confiável em tratar com você, quando você está sendo transparente também da situação dele, ele não precisa somente recorrer a você para saber o que está acontecendo. Então, eu vou tentar fazer isso, não sei se vou conseguir terminar hoje, mas eu vou gravar aqui um pouquinho para vocês, mostrar como que eu quero fazer esses relatórios dos processos que eu tenho para poder passar para os meus clientes. Então, vamos lá. Feitos relatórios já para os meus clientes, dos processos em andamento, situação processual judicial e também dos extrajudiciais. Eu acho importante a gente elaborar um relatório da situação extrajudicial, porque às vezes a gente está atendendo o cliente, fazendo um acompanhamento, uma consultoria, e eu acho que isso também não deixa de ser uma forma de mostrar que você se interessa pela causa, que não é só porque ela não é judicializada que você não vai dar a mesma atenção. Então aqui eu tô dividindo com vocês um modelo muito simples, tá? Em que eu coloquei aqui, tô dando um exemplo do relatório de situação processual, então é para processos que estão judicializados. O mês, então todo mês eu vou procurar fazer esse relatório e enviar para os meus clientes, o nome do cliente, e aqui
vem a tabelinha que eu dividi em número de processos. Então, por exemplo, um cliente pode ter mais de um processo, então 1, 2, 3 processos, o tipo de ação, então, por exemplo, é um inventário partilha, é uma ação de exoneração, enfim, vai depender da causa. Aqui, o processo ativo. O que significa isso? Polo ativo e polo passivo. É importante que depois a gente faça uma legendinha para explicar para o cliente, porque ele não é obrigado a entender o que significa isso. Depois eu vou mostrar como faz essa legenda. Então, por exemplo, quem é o autor da ação, quem é o réu da ação, então é o polo passivo, o número do processo, a vara e comarca que esse processo está correndo, o valor da causa. Eu não tô colocando isso até para não confundir o cliente, depois não gerar dúvidas, mas fica opcional para quem quiser. Aqui o histórico, ou seja, sobre o que trata aquele processo, né? Fazer um resuminho assim, é um processo em que a gente está requerendo uma sobrepartilha, é um processo que a gente está requerendo uma partilha de bens. Aqui, a fase em que o processo tá. Então, o processo ele tá em fase de citação, tá aguardando audiência, é um processo que tá movimentando. Então, aí você vai colocar só com uma palavrinha qual é a situação do processo de acordo com aquilo no sistema eletrônico. Então, se tá aguardando audiência, se tá em movimento. E aqui, o andamento é um mini relatório em que você vai descrever em um parágrafo como é que tá o processo agora. Então, por exemplo, está aguardando audiência, está aguardando resposta do réu para apresentar determinado documento. E assim você vai fazer com todos os processos, todos os meses, ou de 15 em 15 dias, dependendo da movimentação daquele processo. Vai enviar para o seu cliente por e-mail ou por WhatsApp, vai manter ele muito mais tranquilo. Eu tenho certeza que isso vai te fazer diferença no trabalho de vocês podem acreditar. E se gostarem dessa dica, não esqueçam de deixar o comentário aqui, que eu gosto muito de saber os comentários de vocês, se eu tô ajudando vocês, se vocês estão gostando das dicas. E também se vai fazer diferença na sua advocacia, eu quero saber depois, viu? Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, até porque eu quero editar e colocar ele disponível amanhã já no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de participar um pouquinho da minha organização aí no trabalho, na advocacia, organizando minha agenda, organizando alguns documentos e também tratativas com clientes. Eu acho legal dividir isso com vocês, porque conforme eu vou aprendendo e também adquirindo experiências, muitas vezes sozinha, testando, e que eu acho que podem ser válidas também para vocês, eu gosto bastante de partilhar aqui, dividir e ver que vocês também se inspiram, se incentivam a continuar e também muitos atuarem na advocacia autônoma, principalmente por verem os conteúdos aqui do canal. Eu fico muito contente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês por aqui, ver que vocês estão gostando dos conteúdos, dando a opinião de vocês, críticas construtivas, enfim. Como eu disse, nós somos uma família, uma comunidade e todo conteúdo que eu busco fazer aqui é para trazer melhorias para o canal e também para ajudar vocês, dar dicas, enfim, incentivar na carreira. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa noite.